Boa tarde a todos, eu sou a Renata Felipe, sócia da Soul HR Consulting, e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para gravar mais um episódio do Talk Soul. O nosso convidado de hoje é o Gustavo Donato. Antes de tudo, já um amigo da casa. Gustavo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Renata, tanto em nome da Fundação Dom Cabral como pessoalmente. É uma alegria estar com vocês. Obrigado pelo convite da Soul. Espero que a nossa audiência possa aproveitar aí de boas reflexões. Tenho certeza que sim. Muito bom. Bom, então eu vou apresentar um pouquinho o Gustavo. O Gustavo é vice-presidente e professor na Fundação Dom Cabral, atuando diretamente com famílias empresárias e C-Level. Ele também é ex-reitor da FEI, onde atuou durante 16 anos, né, com uma carreira de 20 anos aí, tanto na área estratégica como em tecnologia e inovação. O Gustavo também participa, é membro de conselhos, então, em grandes empresas como o Grupo Stefanini, além do Grupo Logístico Expresso São Miguel, dentre outros que ele já atuou, né? E também conduz programas de mentorias para CEOs, conselheiros e acionistas. Uma larga e extensa carreira, apesar de jovem, né? Já foi premiado também, então, em termos de formação acadêmica, o Gustavo tem uma formação lindíssima. Ele é engenheiro pela FEI, tem MBA pela GV, doutorado em engenharia pela Poli e formação executiva pelo MIT. Ele ganhou aí um prêmio Troféu Marco da Paz, né, em 2017, por uma atuação na educação brasileira. Em 2022, eu acho que foi o Troféu Osiris Silva também, né, por transformação digital. E tem mais de 85 iniciativas em projetos de desenvolvimento e estratégia em diversos setores da economia, energia, agro. Então, puxa, uma carreira lindíssima. Parabéns, Gustavo. Não, obrigado. Quando a gente trabalha com propósito e no que gosta, né, Renata, a gente consegue gerar impacto positivo. Perfeito, é isso mesmo. E eu acho que vou começar perguntando, né, eu logicamente que pude falar a sua bio aqui, mas me conta quem que é o Gustavo, né? O Gustavo, além de todas essas credenciais que nós mencionamos. Legal, essa pergunta para começar é muito boa, né, porque para muito além da bio, você foi super gentil, agradeço, mas Gustavo é um brasileiro que valoriza muito a união familiar, né? Valoriza muito a sua fé, seu equilíbrio, seu desenvolvimento cognitivo. Casado, muito feliz, há 23 anos com a minha esposa Lilian, temos o Gustavinho, nosso filho, né? E assim, eu sou uma pessoa que sempre foi muito motivada por essa exploração cognitiva, pelo aprender mais, pelo explorar, pelo me adaptar. Isso, inclusive, eu creio que foi algo que fez com que a minha vida pivotasse algumas vezes, sempre com um norte muito claro, um propósito muito claro, mas que acabou me levando a diferentes caminhos, né? Então, do ponto de vista de desenvolvimento, esse é o Gustavo. Eu sou uma pessoa assim absolutamente feliz e satisfeita pelos caminhos da minha vida, porque assim, quando a gente pode trabalhar, independentemente da nossa posição, seja como professor, educador, seja como executivo ou como conselheiro, preparando as pessoas e preparando negócios para que gerem impacto, isso para mim conversa muito com a minha missão, né? Então eu sempre tive esse papel de educador onde eu estivesse, e também sempre julguei que o meu papel era potencializar as pessoas. Perfeito. Então, como professor e como líder, eu sempre acreditei, sabe, Renata, que o nosso sucesso é conseguir revelar o melhor das pessoas. E o melhor por meio das pessoas. Então, aquela máxima de crescer em ombro de gigantes e também ter ao meu lado e nos meus times pessoas muito melhores do que eu, e com elas criar, né? Isso é uma máxima que a gente vai amadurecendo, vai vendo cada vez mais como isso é verdade. Então isso é um pouquinho do Gustavo, muito feliz, muito realizado. Muito realizado. Muito realizado. Muito bom, Gustavo. E, puxa, é difícil conciliar a carreira, ou fazer um desenvolvimento de carreira, como você fez, que tem uma parte acadêmica, uma parte técnica inicial, acadêmica bastante longa, e depois migrando para o lado executivo, né, conseguindo inclusive assentos em conselhos importantes, como os que você está.
como foi essa trajetória, né? Se você puder contar alguns marcos aí da sua carreira que te ajudaram a chegar até aqui. Legal, é interessante até compartilhar com a audiência, né? Porque eu dividiria em 2 blocos. Uma primeira parte da minha trajetória, ela teve uma intencionalidade maior. Uma segunda parte, que foi aí o caminho para os conselhos, etc., foi algo até um pouco mais natural, embora inesperado, tá? Então, vou contar um pouquinho disso. O meu começo de carreira ele foi técnico. Eu comecei trabalhando desde jovem, cursei engenharia trabalhando. Durante a graduação eu fiz projetos de iniciação científica. Certo. Aquilo me abriu muito as portas, inclusive para uma formação mais qualificada do que a média em termos de pesquisa. E o que me levou ao mestrado, doutorado, etc. Né? Então esse começo de carreira foi técnico e científico. Eu era um engenheiro, um cientista, que se eu conseguir explicar assim, esse início de formação com tecnologia e inovação em uma engenharia, eles me deram a base de um pensar crítico, um pensar em inovação de uma maneira muito natural e resolver problemas complexos. Tá. O mestrado e o doutorado me trouxeram uma coisa diferente. Um novo patamar de autonomia, que era resolver problemas complexos com autonomia e mesmo problemas originais, problemas inéditos. Isso normalmente um graduado não é tão preparado para fazê-lo. Um mestre, um doutor, ele normalmente tem esse grau de autonomia de problemas complexos maior. A migração de um cientista e engenheiro, digamos assim, para o mundo executivo, ela não foi objetivada, mas ela foi intencional porque eu percebi que não havia outro caminho, eu precisava. Eu estava envolvido em projetos de alta envergadura, setores de energia, de saúde, de mobilidade, e eu vi que eu tinha uma visão muito técnica, o resultado dos projetos era ótimo, mas me pediam uma visão de negócios que eu não tinha. Perfeito. Então, por exemplo, me pediam, além das soluções técnicas, os business plans, as estimativas de CAPEX, de OPEX. Então, o MBA na GV foi buscado por mim, porque eu vi que eu precisava expandir a minha visão. Quando eu cursei o MBA e expandi a minha visão, eu falei, opa, tem muito mais que eu não conheço e preciso conhecer. Certo. E aí eu comecei a frequentar escolas internacionais como MIT e fui me apaixonando por estratégia, por foresight e design de futuros, foresight estratégico e design de futuros, e isso acabou criando o Gustavo executivo de uma maneira quase que natural. Porque a visão de gestão, a visão de liderança, a visão de conversas difíceis, negociação, pessoas, marketing, não era usual em uma pessoa com background técnico. E cedo. Pois é, e cedo, né? Cedo. Porque a sua carreira, até como reitor de universidade, quer dizer, você tinha mesmo esse viés técnico, que isso é independente do curso de engenharia, né? Tem muitos engenheiros que já saem da faculdade, vão para o mercado financeiro, vão para o lado de negócios, mas você vinha, né, dessa parte toda de desenvolvimento, de inovação, de tecnologia, com viés mais técnico e foi endereçando a sua carreira para a área de negócios. Eu vivi isso realmente, tanto em mercado como um cientista, um pesquisador, por 8 anos da minha vida, 9 anos da minha vida, assim, intensamente. Nos mais de 85 projetos de P&D que eu conduzi lá no começo da carreira. Aí, a vida executiva, dentro ainda da academia, ela começou a me demandar. Como coordenador de pesquisa, depois como diretor da Escola de Engenharia Mecânica, depois como head de inovação, depois como reitor e principal executivo, né, da FEI. Agora, a migração para conselhos, que é o segundo bloco, ela aconteceu de uma maneira tão inesperada, assim como os pedidos diversos que eu passei a receber de mentoria e de aconselhamento de altos executivos e de conselheiros que eu nem podia imaginar, Renata. Então, assim, realmente, eu tinha a minha atividade acadêmica e consultiva, depois mais acadêmica, de pesquisa, de um gestor universitário, um alto executivo, e o que eu não podia imaginar é que surgiriam demandas de conselhos de administração, de famílias empresárias pedindo, Gustavo, queremos que você nos visite, queremos que você dê uma opinião, depois queremos que você integre nosso conselho, queremos que você faça a mentoria dos nossos sucessores, do CEO. Então foi assim que começou a acontecer. Fui me capacitar, sabe, Renato, porque eu não gosto de fazer nada sem muito estudo. Então foi quando eu fiz o programa de conselheiros da Fundação Dom Cabral, depois fui para o exterior estudar
foresight mais a fundo, etc. E aí o caminho nos conselhos acabou sendo natural. Por isso, ele foi até menos esperado do que o primeiro movimento, que foi do técnico para o executivo, foi do executivo para o conselheiro. E hoje, combinar conselhos e atuação na educação executiva na Fundação Dom Cabral, para mim, é o melhor dos dois mundos. Porque eu circulo em um ambiente de decisões que geram um impacto ultra positivo e de envergadura, ao mesmo tempo desenvolvendo lideranças e desenvolvendo as organizações. Conversa, portanto, muito com a minha missão de vida, sabe? Sei, entendo perfeitamente. E hoje você ainda tem esse lado mais técnico de alguma maneira? Você consegue manter um pouco alguns projetos de desenvolvimento? Ou porque é impossível conciliar tantas coisas ao mesmo tempo com a profundidade que você costuma fazer, né? Eu não consigo conciliar da mesma forma. Então, assim, foi natural que do começo da minha carreira eu viesse diminuindo as atuações tão técnicas e científicas, de engenharia, etc. E aumentando a atuação em gestão, depois em estratégia, agora em governança. Mas eu me mantenho vivo, eu não paro de estudar. E eu sou uma pessoa que gosta muito de manter a tecnologia e a inovação, digamos assim, o meu cognitivo em tecnologia e inovação bem sharp, então eu tento me manter vivo nas tecnologias e fazendo algumas provas de conceito. Então, por exemplo, eu já usava IA desde a época lá da minha pós-graduação, então se equivoca quem acredita que inteligência artificial é uma coisa de agora com os LLMs, né? IA desde lá das décadas de 40 e 50. Eu usava metodologias de IA há muito tempo e continuo utilizando. Certo. Então, por exemplo, eu criei já para minha atuação nos conselhos, um multi-agente com RAG, com Retrieval, eu mesmo programando, tá certo? Para que eu testasse as últimas tecnologias, verificasse níveis de alucinação, como é que eu poderia fazer onboardings no conselho com toda a segurança e governança dos dados mais rápido, tendo diferentes agentes com perspectivas complementares à minha visão. É claro que não substitui a perspicácia humana. Certo. Eu uso com muito discernimento e mais para investigar mesmo e me manter vivo sobre o que, como conselheiro, a gente pode direcionar os executivos, cobrar, encomendar, né? Então, assim, eu continuo fazendo algumas aplicações tecnológicas para mim, e pontualmente nos meus períodos de férias, etc., algumas aplicações de tecnologia para fins sociais, que aí não entra muito no meu radar. E que é muito maravilhoso também, né? Isso sim. Então, me mantenho um engenheiro vivo, né? Em momentos mais pontuais. Perfeito. Bom, eu queria até explorar um pouquinho esse lado do equilíbrio, né? Entre poder fazer todos essas... ter esse crescimento rápido, com profundidade, em áreas tão distintas. Mas antes de entrar nesse equilíbrio de vida pessoal e profissional, eu ia te perguntar como é que você sente, então, esse lado de inovação e de tecnologia nos conselhos. Lógico que existem conselheiros que não têm esse mindset ainda, né? Como é que você tem sentido o nível das discussões? Elas são mais periféricas? Você sente que já tem uma profundidade nesse tema? Nós podemos citar 3 temas que sofrem dores nos conselhos. São eles a inovação, depois a transformação digital e mais recentemente a inteligência artificial nas suas mais variadas formas, né? Tantos assuntos são importantes que eu li um artigo recentemente que em uma década, entre 2014 e 2024, se nós pegarmos as 100 empresas mais valiosas do mundo, saltou de 7% para 34% aquelas que têm comitês de inovação apensados ao conselho. Que significativo isso. Muito significativo, porque os conselhos, pelo menos, identificaram que a pauta de inovação é uma pauta absolutamente estratégica. Certo. Então, ponto 1. Os conselhos estão plenamente letrados e preparados, eu ainda vejo uma heterogeneidade muito grande. Companhias mais maduras já têm procedimentos de gestão, governança da inovação muito bem estabelecidos, e também nessas companhias transformação digital é algo que eu considero até assim página virada, com uma orquestração e uma governança adequadas. Perfeito. Em empresas menores e menos maduras, aí a inovação ainda é um gap muito grande, transformação digital idem. E em todas, a inovação na perspectiva da inteligência artificial é uma dor enorme. Sejam empresas fechadas ou de capital aberto, de pequeno, médio ou grande porte, eu estou vendo as mesmas dores.
e é principalmente algo pautado pelo não conhecimento dos potenciais das tecnologias, sabe, Renata? Sim. Porque quando as lideranças, sejam da executiva ou do conselho, não conhecem bem as ferramentas, e eu não estou defendendo aqui que sejam especialistas, eu estou dizendo que conheçam as potencialidades, os limites, os riscos. Quando não se conhece, surgem expectativas irrealistas, para mais ou para menos. Tá certo. E o processo decisorial fica falho. Perfeito. Então é isso que eu estou vivendo. Eu estou sentindo nos conselhos, inclusive internacionais. Eu tive a oportunidade de participar de 2 conselhos, reuniões pontuais, mas de 2 conselhos nos Estados Unidos no ano passado, e eu vi isso. E assim, é interessante dizer, algo que está aprimorando essa presença da inovação, das tecnologias, da IA e do digital nos conselhos, é a mudança estrutural que eles estão passando. Primeiro, de uma composição mais diversa, não só de especialistas do setor, mas também de pessoas com outros repertórios, certo, que trazem consigo inovação, tecnologia. Isso não era muito normal, você sabe muito bem. Sem dúvida, e se fortaleceu. E a multigeracionalidade dos conselhos. Pois é, que também é um tema muito interessante para a gente discutir, porque sim, saber que temos aí 5 gerações presentes nas empresas, isso a gente já vem falando. Agora, de repente, 3 gerações distintas num conselho, né, num conselho de administração, isso é novo, né? E eu não sei se as empresas estão preparadas para lidar com isso. Como é que você enxerga? Eu tive experiências dicotômicas, nesse sentido, que depois viraram verdadeiras maravilhas. Quando a gente fala de gestão e da operação cotidiana, eu tive uma experiência muito interessante, que foi um programa de trainee, em que trainees super qualificados foram selecionados. A empresa nunca tinha tido um programa de trainee, e quando os trainees iniciaram, houve um choque completamente destrutivo na cultura, ali no ambiente corporativo. Realmente não conversou. Teve que ser feito um freio de arrumação muito grande. Eu acabei sendo acionado por um amigo que era o chairman, que eles tinham um problema muito grande, e o que era uma dor virou depois, por meio de imersões, por meio de trocas de experiências e um processo de mentoria reversa, de um sênior com um júnior, vamos dizer assim, um júnior com o respectivo sênior, que surgiram não só amizades, como uma complementariedade entre o gás, aquela visão tecnológica, aquele empreendedorismo do jovem, com a senioridade, com a maturidade, com a bagagem de mercado, com a experiência do sênior, que eu vi verdadeiras maravilhas acontecerem lá. Isso eu tô dizendo coisa de uns 9 anos atrás. Mesmo? 9 anos atrás, isso. O que eu achei que era realmente um problema quase que intransponível no começo, quando eu vi a magnitude do problema, e era uma indústria do setor químico, então você imagina o que é um jovem que vem com uma pauta de sustentabilidade muito diferente, e uma liderança sênior, com uma visão de mundo distinto, embora em uma companhia que era a grande líder em sustentabilidade no seu business. Sim. Como isso tem que ser tratado. Hoje, nos conselhos, eu vejo a multigeracionalidade entrando com mais intensidade, com desafios muito menores do que esse que eu te contei, porque realmente os processos de governança, sucessão estão sendo feitos, pelo menos nos casos que eu tenho vivido, inclusive nas aulas do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação. Eu tenho visto mais cuidado nesse processo de inserção das múltiplas gerações, e eu estou vendo resultados fantásticos. Eu vou dar um exemplo. O agronegócio brasileiro, e eu já integrei conselhos do agro, né, de grandes grupos empresariais no Brasil, eu vejo as novas gerações, segunda, terceira gerações, nos conselhos e na executiva, trazendo uma velocidade, digamos assim, uma vontade e um drive estratégico e tecnológico que era inimaginável com as gerações anteriores, e eu estou vendo as gerações dos fundadores e dos filhos, né, admirando esse tônus das gerações sucessoras. Porque não muito são potente. Só os sucessores, né? Também começa a se trazer conselheiros independentes mais jovens, muito, né? Então, isso que é um pouco mais novo, de trazer esse olhar para compor, para ter esse conselho misto, não só com gerações diferentes, por parte dos acionistas, mas também pelos conselheiros independentes. Sem dúvida. Eu era um caso, normalmente. Quando eu ocupei os primeiros conselhos, eu era, assim, de longe, o mais jovem, né? Atualmente,
aí já começa a ter profissionais, ainda, na maioria dos casos, mas agora começa a ter profissionais de uma faixa etária similar à minha, mas eu estou em um conselho, inclusive, em que eu interajo com 3 gerações. É isso mesmo. Agora, como é que você acha que as empresas podem se preparar? As empresas que estão menos letradas, né, as empresas que conseguem trazer menos essa discussão com profundidade, como é que elas podem se preparar para não ficar para trás nesse tema? Quando eu estou falando nesse tema, eu não estou falando só de inteligência artificial, mas a gente está falando de inovação, de conseguir trazer uma discussão de alto nível que possa realmente contribuir para o desenvolvimento daquela empresa. Porque a gente sabe que as empresas têm problemas completamente diferentes, tem algumas que estão no momento de discutir determinados assuntos, outras têm assuntos muito mais de base, prioritários, e não adianta querer discutir inovação se tem problemas ali, né, estruturais. Mas como que você acha que as empresas podem dar esse passo? Essa é uma pergunta de 5 milhões de dólares, né? Mas eu tenho uma visão sobre isso muito clara por tudo que a gente vive, não só como educador, como conselheiro também, né? E como executivo. Uma coisa é que a empresa tem que, antes de se preocupar em fortalecer demais esse lado, ela tem que cuidar da saúde dela, da estratégia dela, do management system, da gestão, dos resultados. Porque quando a gente fala em uma corporação, uma organização que quer se tornar verdadeiramente inovadora, e inovadora com uma finalidade que é se tornar ambidestra, o que é ser ambidestra? É entregar resultado no hoje, potente, junto disso com a pavimentação do médio prazo e do longo prazo. Perfeito. Mas não existe instituição, Renata, que consiga investir no médio prazo e no longo prazo se ela estiver em crise aqui hoje. Claro. Então, quando a gente fala, por exemplo, usando o modelo de 3 horizontes temporais, quando a gente fala em H1, H2, H3, se eu tiver uma empresa que não me entrega margem, lucro, fluxo de caixa positivo, boa gestão de caixa e tal, geração de valor no H1, não adianta, porque ela não vai conseguir nutrir inovação no H2 e que dirá no H3, que é longo prazo. Então a primeira coisa é, eu tenho uma boa estratégia? Eu estou sendo ambidestro hoje com os meus executivos, entregando resultado e pelo menos garantindo que hoje eu faça melhor, no médio prazo eu faça mais, no longo prazo eu faça diferente para surpreender os meus mercados com a estrutura que eu tenho hoje. Certo. E vou sofisticando minha gestão, vou sofisticando minha governança, tenho meu conselho. Aí é uma questão de letramento. Certo. A companhia entende o que é inovação? Os conselheiros entendem? A maioria às vezes tem dúvidas. Conhecem as tecnologias emergentes? Conhecem o que é, por exemplo, inteligência artificial e a relação simbiótica dela com dados, com processos, com o desenvolvimento da liderança, com a cultura, com o change management? Porque sem um desses elementos nada acontece. Então, perfeito. Quer dizer, a casa em ordem permite o investimento. O letramento de todos, tanto da estrutura de governança como da estrutura de gestão, especialmente C-Level, é o que pilota tudo. Tem um artigo recente que se chama Building the AI Muscles of the Leadership. Olha que interessante. Ele mostra claramente como nada disso acontece se você não criar musculatura em tecnologia, em IA, em digital, em data e em inovação da liderança, tanto do C-Level como da diretoria e liderança média. Tá. Se não acontecer, fica muito difícil. E como é que o conselho pode criar essa musculatura? Primeiro, eu acho que existe o lado também dos conselheiros, né, de terem essa preocupação, porque afinal de contas tem pessoas com formações completamente diferentes e com experiências que não traziam tanto a inovação na bagagem, né? Então, como é que você vê que tanto os conselhos podem se preparar para isso, quanto os conselheiros aumentar essa musculatura? Nos conselhos eu vejo 3 movimentos. Primeiro é da composição e a diversidade dos conselhos. Perfeito. Então essa composição, inclusive na literatura, é comprovada que a diversidade da composição, tanto etária como de formação e com conhecimento, experiência em inovação e projetos de tecnologia, aumenta não só o valuation como o resultado das companhias e a ambidestria. Então um é composição. O segundo é um incentivo ao desenvolvimento autopropelido dos conselheiros, ao autodidatismo e essa inquietude. É algo que, por exemplo, eu exerço como conselheiro e como educador, até por dever de ofício, e eu recomendo que todos deveriam fazê-lo. E nas avaliações anuais dos conselhos, eu tenho recomendado que nas avaliações dos colegiados, nós avaliemos como está o autodesenvolvimento dos conselheiros. Perfeito. E tem sido acolhido nos conselhos pelos quais eu tenho passado. E no terceiro, são programas de capacitação
que eu tenho visto, inclusive em grandes empresas listadas, que ocorrem primeiro para o board, ou já conjuntamente ao C-Level para que o alinhamento seja completo, ou primeiramente um letramento macro com as visões de geração de valor de longo prazo, apropriadas para conselho, que depois são traduzidas para uma visão da alta administração, da diretoria executiva, e depois cascateado pelo menos para as altas lideranças e médias lideranças, para que realmente puxem esse processo. Porque na prática, quem faz acontecer é ali a média gerência, são as diretorias, claro, né? As gerências executivas, as diretorias. Então eu estou vendo nessa terceira linha, né, processos de capacitação realmente bem estruturados. Mas que chegam até o conselho. Chegam. E que chegam até o conselho. Era isso que eu até ia te perguntar, né? O que tem chamado a sua atenção em termos de boas práticas, né, que você vê acontecendo nesse sentido. Então a capacitação é uma delas. Capacitação é a central. É a central. Seja no ambiente da empresa, como grandes empresas têm feito, e aí, por exemplo, a Fundação Dom Cabral tem estado muito presente nessas empresas para orquestrar todos esses processos de educação, de letramento e de transformação, e também a educação do indivíduo, né? Com o cuidado da diversidade da composição dos conselhos. Inclusive, programas que nasceram na Fundação nos últimos 2 anos, nasceram dessas dores. Os conselhos precisando desses letramentos, os CEOs, posições de CEO são super, digamos assim, complexas, porque elas têm um quê de solidão, vivi isso, né? Um quê de solidão, um quê de pressões e de tomada de decisão muitas vezes difíceis e solitárias, né? Então nós temos hoje programas que são focados nisso. Como é que eu levo foresight, tecnologia, inteligência artificial para a sala do conselho? Certo. Como é que eu lido a estratégia avançada para o CEO e o C-Level, trazendo um quê de inovação e tecnologia? Então tudo isso é um movimento que o mercado tem demandado e ele circunda educação. Perfeito, excelente. Eu acho que para tudo na vida, né? Não é só isso. Não tem muito segredo. Tudo na vida, né? E eu acho que a gente pode entrar e falar um pouquinho, então, da Fundação Dom Cabral, já que você mencionou, né? Fundação Dom Cabral é uma referência, tanto no Brasil quanto no exterior. E queria que você contasse um pouquinho mais do seu trabalho ali. Você ingressou para ocupar essa vice-presidência agora, né? Faz alguns meses que você iniciou esse trabalho. E sim, conta um pouco do que a Fundação vem fazendo. Essa pergunta é bem interessante, porque a Fundação Dom Cabral, e agora eu vou tirar o casaco de vice-presidente por um instantinho. A Fundação Dom Cabral digamos assim, me conquistou antes de eu ter relação com ela. Tá. Eu precisava lá atrás, há vários anos, fazer a minha capacitação de conselheiro, eu queria estudar mais, e eu recebi muitas recomendações de amigos conselheiros, que o programa da Fundação Dom Cabral, na época o PDC, né, até hoje o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros, era muito recomendado, e realmente eu me encantei pela escola. Me encantei mesmo, eu saí, o nosso presidente, o Antônio, ele fala assim, ninguém que passa pela Fundação Dom Cabral pode sair sem ser transformado. Sei, e isso lá atrás, embora eu não soubesse dessa máxima, eu realmente saí transformado. E aí depois eu criei um carinho muito grande como alumni da escola e pelo que tinha transformado na minha vida. E veio depois, né, a tratativa ali, o convite para que eu me tornasse professor da Fundação Dom Cabral, certo. O que tem 2 anos e meio mais ou menos, e agora em 2026, em janeiro, eu iniciei nessa cadeira como um dos vice-presidentes, né? Mas assim, o que me chama muita atenção na Fundação Dom Cabral, eu estou falando como ex-aluno, como alguém que foi transformado, e hoje como quem leciona. Eu dou aula hoje, poucas, né? Mas eu dou aula no programa dos CEOs, das famílias empresárias, o programa de desenvolvimento de conselheiros, a mentoria dos CEOs e tal. Então o que acontece? O que me chama a atenção é que a Fundação Dom Cabral consegue combinar, Renata, a questão a fundamentação, o rigor técnico e acadêmico com aplicabilidade prática. Certo. E muito próxima do mercado. Perfeito. E isso não faz é de uma hoje. Diferença enorme. Né? Enorme. Ela está fazendo 50 anos, certo? E agora em 2026, então uma alegria. Nós estamos em festa na Fundação Dom Cabral, em agosto. Campus novo. Com campus novo em São Paulo, né? Um prédio todo na Vila Olímpia que felizmente já tem sido um extremo sucesso, campus cheio, com grande vida, né? E ótimos feedbacks dos nossos parceiros aqui em São Paulo. Mas assim, realmente é uma instituição. Assim, é uma fundação sem fins lucrativos que, na minha opinião, ela tem que ser um orgulho para o Brasil, porque não é fácil
você figurar entre as melhores escolas, business school do mundo no Financial Times. Sem dúvida. Por exemplo, pegando os programas abertos, que são os mais concorridos, os mais competitivos, acabou de sair agora em maio o resultado atualizado, nós ficamos em 4º lugar no mundo. Espetacular. Isso é espetacular. Espetacular. E assim, rigor científico e acadêmico, combinado a uma proximidade de mercado, certo. E fazendo tudo transformando as lideranças e a organização. Perfeito. Essa abordagem da fundação de não chegar e falar assim, eu só dou um curso, depois a empresa, né, o executivo se vira. Certo. Não existe isso lá. Tá. Inclusive, um dos maiores programas nossos chama-se Parceiros para a Excelência, PAEX, em que além de letrar nos nossos programas todas as lideranças, a fundação se torna uma parceira para a excelência da empresa, onde ela vai orientar a transformação dos seus executivos em casos práticos de transformação que interessam a organização. Perfeito. Então, assim, foi isso que me fez aceitar o desafio, não só de lecionar na fundação, como ser um executivo da fundação, inclusive saindo de alguns conselhos para poder assumir essa cadeira, para ter uma agenda que me permitisse uma entrega de alta qualidade, porque realmente, sendo muito sincero, eu acredito muito no que a fundação entrega. Olha, é unanimidade, né? As pessoas, a gente conversa com muitos executivos o tempo todo e todos falam muito, muito bem de tudo que viveram na fundação. A gente tem muito para fazer, estamos lá cada dia batalhando. E esse campus já é um sucesso, né? Felizmente. Esse campus aqui da Vila Olímpia. Todos aqui estão convidados a nos conhecerem na Vila Olímpia, Gomes de Carvalho, um prédio muito bonito, como dizia o nosso fundador, o professor Emerson, né? A Fundação Dom Cabral merecia uma placa na rua e um edifício ali para ela, né? Um campus em São Paulo. Nós já tínhamos operação em São Paulo há muitos anos, mas agora nós temos um edifício completo dedicado, uma placa na rua aqui na Vila Olímpia e felizmente com um grande sucesso. Perfeito, muito bom. E aí eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho de... Você teve, né, acho que você tão jovem já conseguiu trilhar todo esse caminho. Que dicas você daria para jovens que estão saindo da faculdade ou que estão ainda cursando a graduação, com tantas opções que existem hoje, né, com tantas novas carreiras? O que é fundamental eles manterem em mente e o que você diria? Essa é uma ótima pergunta. Primeiro, é clichê. Não dá mais para parar de se capacitar. O que eu não quero dizer aqui que seja só no formato mais tradicional de educação, tá, pessoal? Jovens que estão nos ouvindo aqui, primeiro, uma graduação muito sólida, ela nunca foi tão importante. Eu não estou dizendo aqui, viu, Renata, que a universidade como é hoje é perfeita. Não é isso. Mas o jovem tem que entender que uma formação em nível superior, independentemente da área que você curse uma graduação, ela não envolve só formação técnica. Ela envolve formação comportamental, social, relacional, cidadã. Ela te expõe a adversidades. Inclusive tem uma pesquisa recente que saiu da pedagogia da aprendizagem e do atingimento da alta performance cognitiva, que na realidade... quanto mais você prepara e mastiga o aprendizado para o jovem, isso não é positivo, porque independentemente da área de formação, o desafio faz parte do desenvolvimento cognitivo. Então, primeiro ponto, aproveitem muito as graduações de vocês e extraiam muito além do que o curso vai lhe proporcionar no básico. Participem de atividades, por exemplo, como iniciações científicas, estágios, visitem outros países, façam duplas diplomações, se assim tiverem a oportunidade. E ao concluírem a graduação, seria muito importante que focassem também em especializações e pelo menos mestrado. Certo. Gustavo, por que você fala isso? O começo da carreira, na técnica, seja numa engenharia, numa medicina, numa administração, numa economia, numa psicologia, é onde nós estamos formando todo o repertório ferramental técnico do profissional. A partir do qual, inclusive, ele vai se tornar mais para frente um bom gestor, um bom executivo, um bom conselheiro. Tardiamente na vida, é muito difícil voltar e reconfigurar a solidez da base nos conhecimentos essenciais. Então, por exemplo, Renata, um engenheiro que não aproveitar muito bem sua base física, química, de ciências naturais,
de matemática, de modelagem e de filosofia que nos ensina como pensar, ele não vai conseguir depois aprofundar isso com todas as responsabilidades da vida. Então, assim, primeiro, uma formação muito sólida e uma base que suporte a plataforma de lançamento do seu lifelong learning. Segundo, adaptabilidade, porque os problemas, o World Economic Forum soltou uma pesquisa no ano passado, comecinho de 2025, até 2030, que está aí, 5 anos, 86% dos modelos de negócio serão duramente impactados por inteligência artificial. Nossa. Mais de 170 milhões de empregos tendem a ser substituídos. 92 milhões de empregos tendem a ser substituídos, mas 170 milhões de novas vagas criadas. E um outro estudo do World Economic Forum diz que na década de 2030 a 2040, em torno de 80% dos problemas, ou mais, que nós teremos de endereçar como profissionais, são sequer imagináveis hoje. São inéditos. Então entenda, para um jovem de hoje, pessoal, é menos a profissão, é menos a carreira, e mais sobre ter uma base de formação muito sólida na área que vocês escolheram, fortalecer essa base e manter as 9 inteligências que nós temos muito ativas, com uma mentalidade de crescimento, porque o que vai se entregar não é solução pronta a problemas da nossa área. O que vai se entregar é valor com base em competências. Então isso, Renata, a gente só consegue se a gente tiver disciplina, lifelong learning, estudo continuado e a capacidade de pivotar. Minha carreira pivotou 3 ou 4 vezes. E eu li um livro no ano passado, só para concluir esse raciocínio, do Gary Shapiro, que é o CEO da CES, a maior feira de tecnologia do mundo, que ele escreveu um livro que se chama assim, Pivot or Die. Então, olha só. Exato. Olha só. Então, nos preparemos, porque o campo do brilhantismo não é mais o da resposta pronta e de aplicação de receita. O campo do brilhantismo é de leitura de contexto, elaboração de enunciado, elaboração das ferramentas para resolver problemas originais, e esse profissional do futuro, um profissional mais nexialista, que conecta perspectivas e que explora mercados ainda não endereçados, esse profissional qualquer um de nós pode criar, porque ele não existe pronto em uma carreira específica. Pois é, e aí a gente fala da liderança, né? Porque ainda mais para esse público que nos assiste, que é um público executivo principalmente, né? O que tem mudado no perfil desse líder, né? O que o mundo vai precisar em termos de liderança, pensando em todas essas transformações que você acabou de falar? Bom ponto. Vamos pensar juntos aqui. O que era uma alta liderança até poucos anos atrás? Era controle, produtividade, eficiência, previsibilidade. Perfeito. Só que esse mundo não existe mais. Claro. Esse mundo não existe mais. De um mundo linear, a gente tem um mundo hoje absolutamente mais veloz. Eu vejo hoje na liderança muito mais um orquestrador de competências e de solução desses problemas originais que aparecem, do que alguém que somente, vou usar um termo mais simples que a gente usa, bate o bumbo da gestão com um management system super fechadinho, dos ritos semanais, cumprindo uma estratégia quinquenal. Sem dúvida. Não é isso. O novo líder, ele tem que ser um questionador. Ele tem que ser um hunter de problemas / oportunidades a endereçar. Ele tem que ser um guardião dessa ambidestria, bem direcionado pelo conselho, para que ele consiga inspirar os seus liderados para que desenvolvam ou para que revelem o seu melhor, fazendo boas perguntas, provocando, colocando, a gente brinca, né, o bode na sala, com novos problemas, com novas competências. Por que a gente está fazendo isso, não está fazendo aquilo? E para isso, ele tem que ser uma pessoa inquieta. Modéstia à parte, eu acho que eu sempre fui, às vezes até causando certa estranheza, porque às vezes eu estava lendo, o tal da física, depois eu estava lendo alguma coisa de filosofia, ou lendo alguma coisa dos estoicos, depois eu estava lendo sobre programação e simulação usando inteligência artificial. Por quê? Porque quanto mais a gente amplia a base de perspectivas da pirâmide de competências e de visões, mais a gente sobe a potencialidade de imaginação e criatividade, claro, que são os alimentos da inovação. Perfeito. Então, assim, eu acho que a liderança, ela tem que, além de nortear, engajar, motivar, mobilizar,
ela tem que ser uma grande questionadora, porque os grandes mercados do amanhã, eles estão nas sobreposições entre áreas conhecidas e nos interstícios entre elas. Parece meio assim, digamos assim, parece meio conceitual o que eu estou falando, mas não é. Se a gente comparar, eu estou lembrando de um estudo que eu fiz recentemente, eu peguei as 15 maiores empresas de 2005 e comparei com as 15 maiores empresas do mundo de 2025. Sabe quantas sobraram? Só uma, a Microsoft, na lista das 15 mais valiosas. Nossa, 14 saíram. Tá? E da Fortune 500, em somente 20 anos, se eu não me engano, de 2003 a 2023, empresas que desapareceram, ou porque quebraram, ou porque o valor foi a quase zero, sabe quantos por cento? 52% das 500 maiores do mundo. Nossa, que estudo interessante esse, Gustavo. Isso. E talvez não seja por acaso, Renata, que o tempo de permanência dos CEOs nas cadeiras diminuiu. Porque essa capacidade de reinvenção, nós estamos passando por um transiente, que o livro do Simon Sinek, aquele O Jogo Infinito, ele usa uma boa frase que cabe agora. Ele diz o seguinte: boa parte dos problemas das organizações tem se dado porque grande parte das lideranças está operando um jogo que se tornou infinito com uma mentalidade finita. E quando a gente vive um mundo digital, de tecnologias absolutamente exponenciais, uma IA que é verdadeiramente a maior transformação tecnológica da história da humanidade, falo com propriedade porque eu conheço isso, nós realmente temos oportunidades de futuro que são infinitas e impensáveis. E se não for a liderança, tanto na executiva como nos conselhos de administração, consultivos e comitês, que pilotarem o desenho desse futuro mais auspicioso, quem fará? Só que esse líder é outro, essa líder é outra. Então fica o convite a todos que estão nos assistindo aqui. Qual é o seu projeto de vida? Você está se provocando? Qual é o seu plano de médio e longo prazo? Não só na liderança, como de impacto positivo. Esse plano coloca brilho nos olhos? Se ele não colocar, a pessoa não vai perseguir. Se ele colocar, o brasileiro tem uma capacidade de realização infinita, que é ímpar, né? Ímpar, incrível. E eu vejo transformações muito verdadeiras. Eu acho que o momento que a liderança está passando, Renata, está dividindo realmente os gigantes daqueles que estão na mediana, sabe? Os gigantes e as gigantes daqueles e daquelas que estão na mediana. Eu estou vendo isso no dia a dia. Perfeito. Nossa, muito bom, Gustavo. Eu acho que eu vou aproveitar isso que você falou de brilho nos olhos, né, para fazer uma última pergunta para você. O que te move? Eu acho que você já falou um pouco disso, né? Esse lifelong learning não poderia ser mais real em tudo que você fala. Mas eu queria ouvir de você. O que te move, o que te motiva, né? O que a gente sempre fala aqui na Soul, o que a gente faz realmente com alma? É bacana você perguntar isso, e eu vou tomar só a liberdade de contar para o pessoal que está nos assistindo e para você como a minha vida mudou nesse sentido. Lá atrás, eu tive um professor que falou assim para mim, professor Arthur: Gustavo, com o perfil que você tem, se algum dia alguma coisa no mundo parecer pronta e não passível de melhoria, você não mais para esse mundo serve. Olha. Me chocou. Aí ele virou e falou também assim: por isso, nós que gostamos de estudar, de nos desenvolver, coisas que não estão ótimas têm que nos causar desconforto mental e nós temos que mobilizar as pessoas para que transformem em algo melhor e construam melhores futuros. Isso mexeu tanto comigo. E um outro professor falou: Gustavo, você tem seu plano de carreira e de vida de longo prazo? E eu não tinha. Isso era 2008. Quando eu desenhei meu primeiro plano de estudo, carreira e vida, realmente de longo prazo. Plano esse que eu renovo todo o primeiro ano de cada ano. Virou o ano novo, dia 1º, eu revisito, tá no meu Google, tá no meu Drive, eu revisito e, assim, felizmente, graças a Deus, sempre ele tem sido muito mais auspicioso do que eu imaginava. Então, assim, eu recomendo que todos tenham seu plano de vida, seu plano de carreira, seu plano de estudos, e aí eu vou responder a sua pergunta, né? O que me move hoje são duas coisas, Renata. No profissional, é transformar lideranças e organizações pela educação para um Brasil melhor e para um mundo melhor a partir do Brasil. Porque nós temos que trazer prosperidade e protagonismo para o nosso povo em um país que tem tudo que poderia ter. E no meu pessoal, meu grande propósito de vida é uma família bonita, que honre o país
e que deixe o meu filho como um cidadão de verdade, de orgulho, né? E que seja um ativo valioso para o nosso país. Isso me coloca muito brilho nos olhos. Eu já estou numa fase que em poucos anos eu vou desacelerar um pouquinho mais e ter outras contribuições para a sociedade, né? Mas isso é o que me move. Hoje, um lado eu faço pela Fundação Dom Cabral e o outro eu faço como um cidadão brasileiro super realizado. Gustavo, com tantas opções, né, com tanta informação e essa velocidade das informações, como que os executivos de diferentes níveis devem fazer para escolher o curso mais adequado para aquele momento da vida, né, para o momento da carreira, o que ler, o que estudar, até porque é um investimento de tempo altíssimo, um investimento financeiro altíssimo, né? Muitas vezes nós já temos formações, então como é que a gente sabe, como é que a gente escolhe e como é que a gente prioriza? É um ponto extremamente importante, ainda mais em linha com a provocação que eu fiz ainda há pouco sobre se temos o nosso plano de carreira, o nosso plano de vida, né? O primeiro ponto é que chega a ser até estonteante essa quantidade de oportunidades que nós temos hoje. É uma infinidade, né, de caminhos e que realmente pode levar até uma confusão, uma perda de norte. Mas eu vou tentar conduzir por perguntas aqui, tá certo? Tá bom, então, tá bom. Primeiro, sobre o tempo, sobre o quando estudar, esse tempo não existe. Na realidade, ele é ontem. Tá. No meu caso é nítido disso, eu sou até muito questionado pela minha esposa, poxa, você não vai parar de fazer cursos e tal? Eu não fico 6 meses sem fazer um curso novo. Seja pocket, seja uma coisa um pouco mais densa, tem que fazer. Mas as perguntas que eu endereço aqui à audiência, Renata, da Soul, são as seguintes. Primeiro, você tem assessments recentes realizados? Segundo, você tem um PDI que converse com seus planos de carreira, seus planos de vida, seu momento, os próximos passos pretendidos? Terceiro, à luz disso, e é algo que foi muito útil para mim, você já identificou qual é aquela posição única ou aquela contribuição única que só você vai poder dar? E quais são as competências não comoditizadas ou não passíveis de substituição por tecnologia que você vai poder agregar? Porque o futuro é feito das belezas tecnológicas, mas combinadas em uma sinergia com as maravilhas do ser humano. E só nós temos leitura de contexto, pensamento crítico, a perspicácia daquelas conexões do nexialismo que foram comentadas antes. Então, esse é o exercício que tem que ser feito. E com isso eu tenho, ao longo aí de mais de 15 anos, conseguido discernir, ou pelo menos ter uma trilha priorizada do que eu devo fazer. E cada nova capacitação vai me calibrando para os próximos passos. Só que eu tenho um alerta. E vou aproveitar aqui, Renata, vou tomar a liberdade de dar a dica de 3 livros. Ótimo. Eu fiz uma leitura recentemente, pessoal, de um livro que, por meio dele, eu acabei voltando e pegando 2 que eu já tinha lido há muitos anos. Então eu vou comentar na ordem. Eu voltei e resgatei os 2 livros do Kahneman, que é ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Sim. Ele escreveu primeiro, Renata, Rápido e Devagar. Não sei se você já viu. O livro é ótimo porque ele mostra, gente, como a gente deve combinar o sistema 1 de pensamento mental nosso, que é o rápido, que é o intuitivo, que é o prático, eficiente, com o sistema 2, que é o devagar, que é o do discernimento, é o da profundidade. E muitas vezes eu vejo que a infoxicação de hoje nos leva a não equilibrar direito o que exige velocidade e o que exige discernimento, o que exige digestão. Eu também resgatei o outro livro dele que se chama Ruído. O livro Ruído é muito importante, porque ele diz que o processo de decisão humano, principalmente de altas lideranças, está sendo contaminado por tanto ruído que nós não conseguimos higienizar o processo decisorial. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. E aí vocês podem me perguntar, Gustavo, qual foi o livro, né, Renata, que te fez buscar de novo releus do Kahneman? Foi um livro amarelinho, a capa dele, que se chama Subtract. Subtraia, em inglês. Tá. E o livro tem como um dos takeaways, eu achei o livro fantástico, ele diz assim: o mundo de hoje nos leva a acreditar que o mais é sinônimo de sucesso, que o mais é sinônimo de competência, que o mais é crescer. Sendo que, qual a reflexão que eu levei para mim? É o contrário. Altos líderes, conselheiros, conselheiras, pessoas que realmente fazem a diferença são aqueles que sabem combinar o rápido e devagar, filtrar ruídos e subtrair para capturar somente as essencialidades. Porque é só capturando as essencialidades que a gente sai do mecânico,
que a gente vai para o verdadeiramente transformador. E aí, Renato, eu li uma pesquisa recente que conversa com tudo isso. Se nós somos altos executivos e conselheiros e estamos tomando 15, 20, 30 decisões no dia, nós não estamos nos portando como tal. Nós estamos deixando que a estrutura delegue para cima e nós não estamos tomando aquelas 2 ou 3 decisões verdadeiramente transformadoras. Então a provocação final é: se capacite para estar no lugar onde só você vai fazer a diferença. Que competências são únicas e reflitam, porque o menos nesse sentido, sem nenhum clichê, é muito mais se vocês gerarem impacto verdadeiro para a vida, para a carreira e para a sociedade. É um pouco disso que eu gostaria de compartilhar. Maravilhoso, maravilhoso, espetacular. Muito, eu tenho certeza que isso vai ficar na cabeça de quem nos ouve, né? Porque já ficou aqui para mim. Eu acho que se a gente conseguir pensar nisso para tomar algumas decisões, não só decisão do que a gente vai estudar, mas algumas decisões importantes, isso é um grande ensinamento. Muito obrigada, Gustavo. Um prazer, isso ajuda. E contem conosco. Quem quiser visitar a gente na Fundação, tirar dúvidas, falar mais sobre isso, será sempre um grande prazer. Maravilhoso, Gustavo. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Eu tenho certeza que quem nos assistiu aqui vai ficar encantado com a sua fala, com tudo que você trouxe pra gente, que acho que inspira. Né? Eu acho que essa é a frase, inspiracional. Muito obrigada. Continue nos seguindo aqui no Talk Soul. Eu que agradeço, Renato. Um abraço a todos e muito sucesso.